E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam todos bem-vindos, como de costume, mais uma vez, ao canal A Bíblia em Família, dando continuidade aí no livro de 1 Samuel, capítulo 24 e também o capítulo Jesus 25. Então, bora para a leitura. Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto de En-Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos em todo o Israel e saiu à procura de Davi e de seus homens, a leste dos penhascos das Cabras Montes. No caminho, Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu: entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Saul ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E declarou aos que o seguiam: que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal, ele é o rei ungido pelo Senhor. Com essas palavras, Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se lançasse sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu seu caminho. Em seguida, Davi também se levantou e, deixando a caverna, bradou às costas de Saul: Senhor, meu rei! Saul olhou rapidamente para trás e Davi se inclinou com o rosto em terra em sinal de plena reverência. Então então Davi indagou a Saul: Por que dás atenção aos homens que te alegram? Davi quer fazer-te mal. Com os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nessa caverna. E alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei ungido de Yahvé. Ó meu pai, vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti jamais, enquanto tu andas no meu encalço com o firme propósito de tirar a minha vida. E Yahvé, pois, seja juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Como diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Por esse motivo, a minha mão não te tocará para ferir-te. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto? A uma pulga? Que Yahvé seja o juiz supremo e julgue entre mim e ti, que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, livrando-me da tua mão. Terminando Davi de falar a Saul, ele lhe respondeu: É mesmo a tua voz, meu filho Davi? E Saul começou a clamar e a chorar. Depois ele confessou a Davi: Tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu tenho-te constantemente retribuído mal. Hoje tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade, pois Yahvé me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar. Quando um homem encontra o seu inimigo, porventura deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho? Que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste.
Agora, pois, sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás e que o reino de Israel será firme na tua mão. Jura-me, pois, por Yahvé, que não exterminará a minha posteridade e não farás desaparecer o meu nome e o da minha família. Então Davi fez o juramento a Saul. E Saul voltou para sua casa, mas Davi e os soldados que o seguiam foram para a fortaleza onde estavam refugiados. Morre Samuel em Ramá. 1 Samuel capítulo 25. Samuel faleceu e houve uma consternação geral entre todo o povo de Israel que se juntou para lamentar e plantear sua morte. Eles o sepultaram na cidade onde tinha vivido em Ramá. Depois disso, Davi partiu e foi para o deserto de Parã. Davi, Nabal e Abigail. Havia um homem, Maom, que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas. E por isso chamou 10 jovens e os enviou, dizendo: Subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família, e com tudo o que possuis. Fiquei sabendo que tens tosqueado, que teus tosqueadores, os teus pastores, estiveram conosco. Nada lhes fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhe faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga a teus servos e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento para a tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereça o que puderes aos teus servos e ao teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas essas palavras. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare sua espada e a coloque no cinto. Rapidamente, cada homem cingiu a sua espada, Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos que lhe disse: Davi mandou no deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles pastando o nosso rebanho. Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensados. E os carregou em jumentos. E orientou aos seus servos: Ide à frente e eu vos seguirei logo atrás.
porém não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Quando Abigail ia descendo pelo encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus servos vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi havia declarado: foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com mal. Faça a Deus o que lhe aprove, para castigar Davi, se eu deixar vivo até o amanhã uma só pessoa do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrado a seus pés, lhe suplicou: ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa, permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos, e escuta as palavras da tua serva. Não deu meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tratam fazem-te qualquer mal sejam, pois castigados juntamente com Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a força da tua serva, e haverá de afirmar a casa do meu senhor, porquanto o meu senhor combate as guerras de Yahvé. E ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio aos preciosos tesouros de Yahvé teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos, ele mesmo a lançará fora como a pedra que parte de uma atiradeira. E quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor, e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com o remorso por ter derramado sangue inutilmente, e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas por Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal. Se não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro que, de agora até ao amanhecer, não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino, dos que estão sob as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente e lhe garantiu: volta, pois em paz para a tua casa. Eis que ouvi a tua súplica e atenderei ao teu pedido. Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou absurdo numa grande festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado, e por esse motivo, até ao romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara, e ele sentiu o coração parar no peito, e ficou paralisado, como uma pedra. 10 dias se passaram, e então Yahvé feriu a Nabal, e ele morreu. Ouvindo que Nabal morrera, exclamou Davi: seja louvado Yahvé, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal, e que deteve o seu servo de cometer pecado. E Yahvé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal
toda a malignidade que intencionara realizar. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se casasse com ele. Os servos de Davi foram, pois, a Carmelo, a fim de encontrar Abigail, e lhe comunicaram: eis que Davi nos enviou a ti com a proposta de casamento para seres sua esposa. Naquele mesmo instante, ela se inclinou com o rosto em terra e declarou: tua serva é como a escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail levantou-se apressadamente, se preparou, montou no jumento e partiu seguida por 5 de suas servas, procedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel, as duas foram suas mulheres. Saul, entretanto, havia entregue a sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, da cidade de Galim. Pessoal, finalizamos agora o capítulo 24, também o capítulo 25. Fiquem todos na paz e até a próxima.